Então a gente vai continuar o nosso vídeo, nós fizemos a parte 1 do nosso podcast e vamos agora para a parte 2, que ela traz aqui o depoimento da Lilian com as experiências práticas dentro das EDP, dentro do desenvolvimento proximal, de acordo com a concepção de Vygotsky. Então ela vai contar a partir da experiência prática com um aluno da nossa escola aqui de São José do Rio Preto, uma escola municipal, das experiências práticas e do desenvolvimento das habilidades dessa criança dentro do currículo, sempre atrelado às questões da perspectiva, né, da educação inclusiva, tá? Então a Lilian vai contar pra gente aqui. Lilian, então conta pra gente, por favor, das experiências, do desenvolvimento desse aluno, de como você desenvolveu esse planejamento das aulas, o que você observou dessa criança para você trazer ela dentro desse contexto de realmente incluir e desenvolver integralmente essa criança. Bom, nós observamos que ao interagir, né, com outras crianças, houve o desenvolvimento dele. Então nós precisamos observar o que realmente nós precisávamos focar. Deixar de focar tanto no déficit. Sim, Experimentar, essa fala. focar no potencial da criança para a aprendizagem, naquilo que ele tinha possibilidades, né, para interagindo com o ambiente, com o espaço, com a cultura da escola, com os amigos, com os adultos, que ele tinha potencial para desenvolver a sua aprendizagem. No caso desse aluno, que era um aluno com paralisia cerebral e fazia uso de cadeira de rodas, notamos que ele gostava de falar muito e participar, apesar de apresentar certas dificuldades, né, quanto à oralidade, mas era algo que ele gostava de participar, de se comunicar, dar sua opinião, participava muito nos momentos de leitura, tentando organizar, né, recontar parte da história. Então nós começamos a observar que ele gostava de interagir dessa forma, falando, dando sua opinião, comentando. Outra maneira foi usando esportes também. E os meninos gostam de jogar futebol, né? As meninas também, mas os meninos gostam. Você comentou que ele tinha assim como que a gente pode dizer, esse hobby, né? De gostar muito, né? Ele gostava de comentar o jogo. Uhum. Você falou que ele entendia das regras, né? Ele entendia das regras e de fora. Eu comecei a perceber porque ele comentava o jogo, vamos jogar. Então a gente fez a proposta e ele aceitou ser o goleiro do time e participar do jogo. Olha que bacana. E durante a participação dele, né? Eu ficava do lado, interagindo, perguntando, fazendo perguntas, como que ele achava que aquela jogada poderia ser melhor, e nós percebemos que havia um potencial ali na oralidade e que poderia motivá-lo a chegar e desenvolver outras aprendizagens. Perfeito. Então, observação diagnóstica, observação contínua, a apresentação dessa proposta e tirar o foco do déficit e colocar no potencial ajudou demais, né, que esse aluno no potencial pudesse superar. E ele trabalhou a questão da valorização que a gente já falou aqui, da linguagem. Então, qual era o estímulo maior que a criança tinha nesse momento? Era o recurso, não era o escrito, nem talvez o simbólico, mas sim o oral. E mesmo com dificuldades, porque ele é uma criança que tinha uma dificuldade para falar, mas ele tinha o seu tempo, o seu espaço acolhedor, e as crianças, a Lilian comentou também que era muito gratificante e importante, como que as crianças tinham paciência para ouvir. Muitas vezes as crianças, né, a gente subestima opinião. Muitas crianças e elas ali acolhem muito bem, né? As diferenças, as crianças então acolhem as diferenças. Nós começamos a construir esses espaços, né? Coletivos, de dar sentido àquilo para todo mundo, né? Então fazia sentido para ele também e para todos que estavam ali. Então foi muito importante para minha prática, né, pedagógica, a observação disso e conseguir motivá-lo até para ele superar outras dificuldades dele, né? Fazendo parte.
Que ótimo, muito obrigada. Então, a gente agradece a participação da Lilian aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado também. Então, a gente encerra reafirmando sobre a importância de uma escola inclusiva. Nós consideramos a nossa escola como uma escola inclusiva que acolhe as diferenças não só das crianças, né, da perspectiva da educação inclusiva, não só as crianças da educação especial, mas as crianças num todo, todas as crianças, né? Porque a educação, ela tá aqui para modificar e para transformar a nossa sociedade. E é o que a gente acredita, não querer uma criança engessada, não querer uma criança, né, a gente fala prontinha, a gente quer a criança que seja crítica, que aprenda com as diferenças, que respeite o próximo e seja ali uma criança que vai crescer em sociedade de forma saudável para a gente ter valorizando sempre, né? As múltiplas formas de saber, né? As múltiplas formas de saber de cada um. Exatamente. As trocas. E é isso que a gente valoriza muito. E muito obrigada. A gente encerra aqui com agradecimento. Muito obrigada, Lívia. Obrigada.